Bom dia, meu nome é Lia Patrícia Góes de Lima, sou discente do segundo período de Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura, UFAM. O título do meu projeto é Problemas e Estratégias de Comunicação e Divulgação de Produção Científica, o caso INC-UFAM. O nome da minha orientadora é a professora doutora Maria Angelita da Silva. Introdução. Conhecendo o INC-UFAM. O Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão de grande valor ambiental, cultural e tecnológico do interior do Amazonas. A sua contribuição para o desenvolvimento local e regional nas diversas áreas que aí estão vinculadas tem grande potencial a curto, médio e longo prazo. Conexão entre cultura, ciência e linguagem. É evidente que o conceito entre a cultura, a ciência e a linguagem, ela se vê continuamente alterada pela dinâmica do conhecimento científico, pela tecnologia, pela inovação da ciência que está em constante transformação. Pensa-se ser importante analisar o papel que as diversas línguas das culturas que predominam no Alto Solimões elas buscam exercer e colaborar na construção do conhecimento científico. E como cada uma delas são importantes serem estudadas pelos pesquisadores. É preciso que a cultura científica ela faça parte de uma identidade histórica de uma sociedade e é de fundamental importância criar mecanismos locais para aproximar a ciência da sociedade dessas culturas que habitam aqui na fronteira do Alto Solimões. E que cada cultura ela possa compreender através de uma linguagem que os pesquisadores é, possibilitam para que eles consigam entender o que o pesquisador quer falar para eles. E assim facilitando os métodos e estratégias de informação por meio da divulgação científica. Comunicação e divulgação científica. Antes de iniciar o meu projeto, eu não sabia diferenciar o que era comunicação e o que era divulgação científica. Mas depois de ler as teses, dissertações e artigos, livros voltados relacionados ao tema da comunicação e divulgação científica, eu consegui diferenciar ambas. A comunicação científica ela é a forma como os textos científicos eles são divulgados entre pares, ou seja, entre os cientistas. Firma Bueno, 2010, página 5. A comunicação científica ela visa basicamente a disseminação de informações especializadas entre pares, ou seja, entre a comunidade científica. E a divulgação científica ela é a transposição do discurso científico para o público que ele pretende alcançar e visa transmitir o conhecimento científico através de uma linguagem de fácil compreensão. Eu trouxe dois autores, que é o Moreira e Massarani, 2002, que eles compreendem que o processo da divulgação científica é unidirecional. Ela parte do complexo, que é o cientista, para o simples, que é o leigo. E vê a população como um conjunto de analfabetos em ciência, que devem receber conteúdo redentor de um conhecimento descontextualizado e encapsulado. Problemas e estratégias. Existem diversos problemas relacionados ao tema da comunicação e divulgação científica, mas o problema principal que me afetou durante a produção do meu projeto foi a conexão de internet. Eu sou do interior do estado do Amazonas e aqui a internet é muito lenta e isso faz com que atrapalhe um pouco a nossa investigação. Mas eu não deixei que esse desafio interferisse
na minha pesquisa, né, no meu projeto. Então, eu comecei a buscar estratégias que, que contribuíssem para me dar continuidade no meu projeto. E uma delas foi socializar com os demais colegas do grupo de estudos, do PIBIC, e a gente ficava trocando informações uns com os outros, tanto eles me ajudavam na minha pesquisa, quanto eu ajudava eles. Então, um ajudava o outro, né? Esse é o famoso trabalho em equipe que eu utilizei, a estratégia que eu utilizei. Comunicar e divulgar na faixa de fronteira do Alto Solimões. A fronteira, ela já é um meio essencial para se fazer a comunicação, pois mesmo com suas peculiaridades, é um espaço que aproxima diariamente, simultaneamente, culturas diferentes. Por a gente habitar numa região de fronteira, então a gente convive com diversas culturas diferentes, povos diferentes, costumes diferentes. Então, isso faz com que permite interações entre as diferenças de cada povo que habitam aqui, e abrindo espaço para a movimentação de pessoas e exibindo e trazendo novas ideias. Sempre procuramos identificar respostas para os questionamentos científicos que a ciência nos traz. Entre essas culturas que estimulam cada vez mais a comunicação de ideias e levando questões e possibilitando determinadas soluções para os problemas da investigação através da linguagem científica. A região de fronteira, ela nos permite uma visão de espaço estratégico. Por quê? Porque nós temos instituições locais que foi um dos objetos principais que eu investiguei, que as instituições que é a UEA, que eu já citei anteriormente, a UEA, o IFAM e a UFAM, que a UEA está localizada no município de Tabatinga, o IFAM também está localizado no município de Tabatinga e a UFAM está localizada no município de Benjamin Constant. Então, essas instituições, ela permite que a gente faça socialização e compartilhamento de conhecimento científico entre ambas. E foi possível perceber que nessa primeira fase, o trabalho em equipe, aqui na região de fronteira, com essa conexão ruim, o trabalho de equipe é bastante importante nesse paradigma. E fazendo com que, através desse problema enfrentado por nós pesquisadores, a gente busque iniciativas e estratégias para desenvolver a pesquisa. E também existem colegas que são pesquisadores, que moram em comunidades ribeirinhas e que não têm acesso à internet. Então, esse é um desafio muito grande para eles, tanto para eles quanto para mim também, né? Que eu não moro na comunidade, mas eu não tenho uma internet boa. Então, esses pesquisadores que moram em comunidade, eles precisam se deslocar para a cidade para poder eles conseguirem fazer uma pesquisa, um trabalho acadêmico, um projeto. Eles precisam se deslocar de suas comunidades para poder ter acesso à internet. Objetivo. Objetivo geral. Propor a partir de estratégias de divulgação de produção científica observadas no âmbito do INC-UFAM, forma de divulgação adequada ao enfrentamento do problema de comunicação relacionado ao contexto da conexão entre cultura, ciência e linguagem. Objetivos específicos: ampliar o entendimento sobre a cultura da comunicação e divulgação científica, abrindo espaço para novas contribuições culturais. Compreender diversas formas vigentes da comunicação científica a nível acadêmico e institucional, normas e técnicas de divulgação científica. Metodologia. Bom, a metodologia ela foi caracterizada na primeira fase a partir de
pesquisa bibliográfica, que são as leituras em livros e teses, artigos e dissertações relacionados ao tema da comunicação e da divulgação científica, e as diversas línguas e linguagens culturais e acadêmicas que predominam a região do Alto Solimões, para assim a gente conseguir coletar os dados adequados para a investigação. Bom, será feito, ao final desse projeto, um relatório científico contendo as informações coletadas a partir dos dados obtidos e analisados, também aplicados na realidade virtual do espaço, na realidade virtual da página institucional, para o local onde está sendo aplicada as investigações, e também irá resultar em um artigo científico, que eu já estou trabalhando nisso, nesse processo. Resultado parcial. Bom, os meus resultados parciais, ele é um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque o tempo é um pouco curto, então eu vou tentar falar, resumir, né? Ele foi caracterizado nessa primeira fase em fazer um quadro comparativo das 3 instituições de nível superior e de nível técnico. Uma página, um anuário do Instituto de Natureza e Cultura. E o que foi observado nele? O que foi feito nesse quadro comparativo? O intuito dessa análise foi investigar, comparar como cada página institucional estava comunicando os conteúdos, quais são os conteúdos que cada instituição publica nessas páginas. E foi utilizada uma linguagem visual, né, para apreciar como cada uma delas tem o seu modelo padrão, mas sempre lembrando de fazer as devidas referências ao tema da comunicação e divulgação científica. Então, esse quadro comparativo, ele foi feito para distinguir e relacionar uma página com outra e os conteúdos que elas oferecem para os acadêmicos e os pesquisadores que têm acesso a essas páginas. A pesquisa e investigação, ela continuará dando seguimento no sentido de tomar mais iniciativas no campo de análise no âmbito do INC-UFAM, com ênfase em outros objetos de estudos, em outras plataformas, que é o OBECUS, que é um observatório do Instituto de Natureza e Cultura, a FAS, o ICEFAM e o CONIC. Tem uns que são voltados para a comunidade científica, então essas quatro plataformas, elas são os objetos de estudo que mais para frente eu vou pesquisar mais a fundo sobre elas para colocar no meu relatório final, apresentar os meus resultados finais, que são fundamentais para o campo de análise desse projeto, para investigar mais à frente o tema da comunicação e da divulgação científica relacionado à cultura, ciência e linguagem na floresta e na fronteira do Alto Solimões. E também pretende-se criar mais adiante uma página do grupo de estudo e pesquisa Cultura, Ciência e Linguagem na Floresta e na Fronteira, para que possamos abrigar essas iniciativas e aplicar determinados conceitos de divulgação científica e comunicação científica entre nossos vários locais, que são as instituições que eu investiguei nessa primeira fase. E aqui são as referências que eu utilizei para a realização do meu projeto. E eu encerro com essa imagem que vocês podem ver aí, que é a imagem da nossa tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. E eu trago uma citação de um autor que fala sobre a fronteira.
É nesta fronteira que se constitui a interculturalidade, o encontro entre o campo científico e o espaço escolar, que constitui a aceitação da diversidade e a liberdade que desenvolve uma sabedoria da ciência. Buscamos respostas aos questionamentos científicos entre culturas diferentes que se manifestam e se confrontam, possibilitando as trocas culturais, promovendo mútuas influências que terminam gerando novas identidades fronteiriças, estimulando a comunicação de ideias, levando dúvidas e explicando possíveis soluções para problemas da pesquisa por meio de uma linguagem científica. Então, vocês podem perceber que essa citação ela fala sobre a região de fronteira, fala sobre a ciência que está interligado nesse meio. Fala também sobre a conexão entre as diversas culturas, a ciência e a linguagem que habitam na fronteira. Então, essas trocas culturais, elas promovem várias ideias e possibilitam novos meios de comunicações por meio de uma linguagem científica, não apenas só uma linguagem, né? São várias linguagens, vários modos de fazer de se comunicar, de divulgar. E é isso, obrigada.